Vocês lembram que no último capítulo nós falamos da história de Dabacir? Se endividou, virou escravo, quase virou eunuco, conseguiu se libertar, fugiu, cruzou o deserto e pagou as dívidas. Bom, esse foi o último capítulo. Dessa vez, agora, nós falaremos sobre algo que aconteceu há milhares de anos depois. Já na modernidade, um arqueólogo chamado Franklin achou 5 tabuinhas, desenterrando ali, um arqueólogo, né? E mandou essas tabuinhas para o seu aluno Alfred exatamente estudar o que continham essas tabuinhas. E justamente nelas existiam os planos de Dabacir para quitar as suas dívidas. Porque eu disse para vocês, olha, quitou as dívidas. Sim, mas como ele quitou? Com base em quê? Qual o plano? E agora, nesse capítulo, nós falaremos exatamente sobre esses planos que foram desenterrados milhares de anos depois por Franklin e passado para o seu aluno Alfred. Foram 5 tabuinhas e na primeira tabuinha nós tínhamos 3 propósitos que são importantíssimos. Propósito 1, garantia de futura prosperidade. Para tal, 1/10 de tudo que ganharia seria guardado. Aquele que tem em sua bolsa ouro e prata que não precisa gastar é bom com sua família e com o seu rei. Aquele que tem algumas moedas de ouro e prata é indiferente à sua família e ao seu rei. Mas aquele que não tem nada é insensível à sua família e desleal com o seu rei, pois o seu próprio coração é amargo. Então, no propósito 1, a gente já volta àquela história toda de que não é possível, não é aceitável, e eles chegam aqui até as vias de fato, né? Seria contra o rei até, você não ter nada nos seus bolsos. Você não tem uma moeda de ouro, uma moeda de prata. E eu sei que você pode estar me perguntando aí, mas como é que eu vou ter uma moeda de ouro e prata? Ora, eu estou aqui há vários capítulos te falando, não gaste mais do que 9 moedas das 10 que foram colocadas em seu bolso. Então, o propósito 1 é meio que organizar. Olha, você precisa ter alguma coisa em seu bolso. E até também, não está dizendo aqui, mas está implícito a questão de trabalhar. Porque como é que você vai ter dinheiro se você não trabalhar? Então, Dabacir precisava pagar as suas dívidas. O que ele teria que fazer? Trabalhar e ter prata e ouro em seus bolsos. Então, o primeiro propósito é muito claro. Já no segundo propósito, sustentar a sua boa esposa, pois cuidar adequadamente de seu cônjuge confere autorrespeito ao coração de um homem e propicia força e determinação aos seus propósitos. Dabacir tinha passado por vários problemas, fugiu, voltou fugido, virou escravo, tinha alma de escravo, se libertou. Então aqui quando ele fala de cuidar da esposa, eu acho que ele está falando de cuidar do lar, cuidar da família e até você ter a coragem de se olhar no espelho e se respeitar. Então, cuidar da família, cuidar de casa, cuidar do cônjuge, ter um autorrespeito. Eu acho que isso faz parte de uma pessoa que nunca virará um escravo. Vocês lembram aqui o que a dona dele falava lá atrás? Que ele se comportava de tal forma em que ele era um escravo. Ele não se sentia, mas todo o comportamento dele era de um escravo. Mas respeitando a família, respeitando a casa, respeitando a esposa ou o marido, você não vai ter nunca um comportamento de escravo, porque você jamais fugiria se você respeitasse quem está na sua casa. Então, propósito 1, trabalho, cuidado, ter dinheiro. Propósito 2, respeito, casa, lar, família. 2 propósitos muito fortes. Para tal, 7/10 de tudo que ganharia seria para a construção de um lar, roupas e comida, além de uma pequena parte para divertimento. Mas, para que isso tivesse efeito, 7/10 seria o teto. E nunca Dabacir poderia gastar mais do que isso. Poxa, ele respeita a família, respeita o lar. Então ele tem que gastar
alguma coisa. Mas se ele gastasse mais do que 7/10, não sobraria para ele se pagar as dívidas, poder cuidar de tudo que ele tinha que fazer. Então, o plano sai de algo que é meio abstrato e vem para um concreto, número. Você só pode gastar 7/10, não mais do que isso. Propósito 1 e 2 trazem o trabalho, a família, o respeito e já um plano aqui financeiro. Propósito 3. O plano deve garantir que meus ganhos tenham condições de saldar todas as dívidas. Para isso, na ocasião da lua cheia, 2/10 de tudo que ganharia seriam divididos para serem entregues àqueles que da Bacir devia alguma coisa. Trabalho, respeito, gastar 7/10, mais pagar 2/10 para os meus credores, até quando tudo fosse quitado. É engraçado que aqui no Brasil, de vez em quando eu recebo umas perguntas, você deve receber também, ou deve ter essa dúvida, não deveria ficar pensando nisso. Charles, me tira uma dúvida. Se eu tiver uma dívida, se passarem 5 anos, é verdade que essa dívida vai caducar, vai morrer, eu não preciso pagar mais? Primeiro que não é bem verdade isso, tá? Não é dessa forma que falo. E segundo, você deveria pensar se isso que você está querendo a resposta é algo meio correto, né? Você gostaria que pensassem assim com as dívidas que as pessoas têm com você ou que poderiam fazer com você? Então, o terceiro propósito traz uma garantia de que por um tempo indeterminado da Bacir trabalharia, separaria esse quinhão para pagar as suas dívidas. Então, eu acho que uma das lições que a gente pode trazer para cá é que, além do controle financeiro, o livro fala muito em honra, que é uma coisa que nos tempos atuais, às vezes, é meio discutível, né? Eu acho que não deveria ser. Você tem uma dívida, você fez, vai falar com o seu credor, paga, separa, construa um plano. A gente está falando o tempo inteiro aqui nesse capítulo de um plano, o plano de Dabacir para pagar as suas dívidas. Isso começa nesses 3 propósitos, mas segue nas outras tabuinhas. Nas demais tabuinhas, 3, 4 e 5, ele vai narrando o processo de pagamento. Depois de 12 luas cheias, ele realmente quita, e aí sim ele deixa de ser um escravo. Talvez não para a sociedade, porque ele não era mais um escravo, ele fugiu. Mas eu acho que para ele mesmo, aquela história da dona dele, de que ele tinha uma alma de escravo, eu acho que ele se livrou disso. E o mais interessante, o Alfred, que era o aluno do Franklin, que era o arqueólogo que achou as tabuinhas, começou a utilizar essa estratégia de poupar 10%, de cuidar, e ele mesmo conseguiu resolver os próprios problemas financeiros. A grande sacada desse capítulo, e eu acho que ele fala um pouco disso no final já do livro, a gente já está se aproximando um pouco, apesar de ter ainda uma história que é excepcional, você não poderia perder. Talvez a melhor história de todas seja a próxima, do próximo capítulo, mas até aqui ele amarra com a seguinte questão: qual é o seu plano? Porque nesse capítulo ele trouxe 5 tabuinhas, a primeira com 3 propósitos: organização, 7/10, 2/10, X luas. Eu vou pagar dessa forma, pagar até o final. Se você está tendo um problema, qual é o seu plano? Ah, poxa, Charles, eu não tenho nenhum problema, eu já sou um investidor. Ótimo, muito bom. Mas você é um investidor de quê? Por quanto tempo? Qual é o seu plano? Quanto você investe por mês? Aonde você quer chegar? Ah, eu não sei aonde eu quero chegar. Aí tem aquele ditado lá: não existe vento favorável para quem não sabe onde vai. Você não vai chegar num lugar se você não sabe. Você investe R$100 há quanto tempo? Ah, eu invisto há 3 anos. Ah, e nesses 3 anos você teve aumento? Ah, graças a Deus eu tive bastante aumento. Mas você não aumentou esse reais? Não aumentei esse reais. Porra, então, será que tá legal? Pode até tá, porque você já é um investidor. Mas será que você realmente tem um plano? Você sabe onde você quer chegar? Você está diversificando, trazendo já para investimento, você está diversificando a sua carteira, você tem um rendimento passivo, você tem o seu saquinho de ouro, você tem a sua muralha para proteger o seu patrimônio. Então, esse capítulo, ele não fala só sobre como Dabacir pagou as suas dívidas, mas o principal é o seguinte:
Dabacir já foi até o escravo um dia, mas ele foi um escravo que agora tinha um plano e o plano deu certo. Então acho que a gente pode encerrar esse capítulo aqui fazendo um plano e com uma frase fenomenal do livro. Toda dívida pode ser quitada com um plano bem executado. Então, faça o seu plano aí. E se você não tem dívida, faça o seu plano, quem sabe, para ter 100 mil, 200 mil ou virar um milionário.